Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 9º dia desse propósito de 21 dias de oração, de jejum e meditação na Palavra de Deus. Hoje eu gostaria que você lesse o capítulo 9 do Evangelho de João e depois voltasse aqui para a gente meditar juntos naquilo que o Senhor chamou a minha atenção. Hoje eu estou aqui no carro mais uma vez, compartilhando esse devocional, para te encorajar que todo lugar é lugar. Você não precisa ter um lugar perfeito, um momento em silêncio, né? O tempo que você puder encontrar, faça. E não subestime os lugares que Deus ele pode falar com você. Eu tô aqui no carro, o Israel dormiu, então eu vou aproveitar, porque eles não tiveram aula hoje, vou aproveitar para compartilhar aqui aquilo que o Espírito Santo meditou no meu coração. Capítulo 9 de João, ele fala sobre a cura de um cego de nascença. Uma coisa era você curar um cego que tinha ficado cego. Outra coisa era curar um cego que nasceu daquela forma. Era um sinal muito maior, um sinal muito mais, muito grandioso, um milagre, né, extraordinário. E como você já sabe, já percebeu a essa altura do nosso devocional, os fariseus, os mestres da lei, eles detestavam o ministério de Jesus, porque o ministério de Jesus revelava a sua hipocrisia, a hipocrisia que eles viviam, não é verdade? Então eles passaram a dedicar a sua vida tentando achar pelo em ovo no ministério de Jesus, não é verdade? E não é à toa que João ele coloca essa cura desse cego exatamente em um capítulo onde Jesus vai tratar do tema de cegueira espiritual. Aquela cura não foi apenas uma cura para ajudar aquele homem, sim, óbvio que Jesus queria mudar a vida e transformar a vida daquele homem, mas a cura daquele homem era para revelar algo muito mais profundo na vida daqueles homens que estavam perseguindo a Jesus. Aquele homem, só para você lembrar da história, ele foi curado, ele não conhecia Jesus, e aí depois que ele foi curado num sábado. Ele foi questionado pelos fariseus, quem havia o curado, como que ele tinha feito, se era Jesus, e ficaram questionando aquele homem. E no começo ele falou, olha, eu não sei, eu só sei que eu não podia ver e agora eu vejo. Mas eles ficaram perturbando aquele homem ao ponto de chamar os pais daquele homem para testificar se realmente ele era cego de nascença. Aquele homem vai perdendo a paciência, ele, né, solta os cachorros em cima daqueles fariseus, eles falam, vocês estão viajando, só Deus, só o Filho de Deus poderia realizar um milagre tão grandioso como esse, e vocês estão aí, né, querendo negar aquilo que está escancarado diante dos seus olhos. E aí, a partir disso, Jesus começa a falar sobre cegueira espiritual. E você vai perceber ali nos últimos 2 versículos, 40 e 41, se eu não me engano, que eles percebem que Jesus está se referindo a eles. Você está falando que a gente é cego? Enfim, eles, né, se a carapuça serviu, eles realmente entenderam que a mensagem era para eles. Mas o que eu quero meditar com vocês aqui é sobre a seriedade desse assunto que Jesus traz. O pior cego não é aquele que nasceu cego, o pior cego é aquele que não sabe que é cego. Então, a lição que eu trago para você refletir hoje é que Deus não tem como te curar de algo que você não reconhece que você tem. Deus não tem como perdoar algo que você não reconhece que falhou. Então, o pior lugar que eu e você podemos nos encontrar é um lugar de cegueira espiritual. É quando nós não somos capazes de enxergar, reconhecer as nossas próprias debilidades. Que é pior situação do que essa, uma pessoa ser cega e não perceber que é cega, não conseguir, né, reconhecer a sua própria debilidade e, obviamente, quais são os obstáculos que nos impedem de reconhecer as nossas falhas, as nossas debilidades. É o orgulho, e é o orgulho que precisa ser triturado hoje em nome de Jesus na minha vida e na sua vida, né? Às vezes o mundo aplaude aqueles que são arrogantes, orgulhosos, mas na verdade esses são os mais imaturos, são os mais, né, aqueles que nós deveríamos ter pena, porque é uma pessoa que vive uma mentira achando que é uma verdade. Então, uma reflexão para mim, para você hoje, e é algo que eu pratico muito no meu dia a dia, em toda situação, toda circunstância, todos os momentos que eu me encontro, né, em um dilema, eu pergunto
para o Senhor: Senhor, existe alguma área aqui dentro que eu não estou enxergando? Existe alguma falha, alguma coisa que eu estou fazendo nessa situação que eu não estou percebendo? Me ajuda a enxergar. Abra os meus olhos para reconhecer a falha que tenho, porque se eu não reconhecer a falha que tenho, o Senhor não pode me alcançar. Deus não pode curar aquilo que você não reconhece. Então, ser humilde, deixar a arrogância de lado, deixar o orgulho de lado, é para o seu benefício. É para que de fato venhamos ser transformados, né, de dentro para fora. Aquelas pessoas que passam o tempo todo olhando para o defeito dos outros são as pessoas que menos amadurecem, que menos crescem, que menos saem do lugar, porque elas não são capazes de enxergar a sua própria cegueira. Que em nome de Jesus, eu e você não venhamos ser como esses fariseus que achavam que enxergavam alguma coisa, mas estavam cegos. Mas que possamos ter a humildade de reconhecer que somos como esse cego de nascença. Nada de bom veio de nós, a gente já nasceu nessa condição de cegueira espiritual, mas através de um encontro com Jesus. Tudo se fez novo e Ele foi capaz de abrir os nossos olhos, de tirar as escamas dos nossos olhos. E eu oro nesse dia para que o Senhor alcance a sua vida, para que, se existem escamas, né, embaçando a sua visão, né, te impedindo de enxergar a realidade como ela é, que em nome de Jesus você seja tocado nessa hora, que o Espírito Santo possa trazer clareza. E eu não estou falando de enxergar defeito em outras pessoas, enxergar o que precisa ser consertado fora. Eu estou falando daquilo que precisa ser consertado dentro. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente enxergue quem nós somos diante dele. Se existem coisas que nós temos praticado que não tem agradado ao Senhor, como que você tem sido como uma esposa? Como que você tem sido como um marido? Será que você tem realmente feito um trabalho que agrada ao Senhor? Será que existem áreas aí na sua vida, no seu temperamento, que precisam ser moldados pelo Espírito Santo? Como é que você tem sido pai e mãe dentro da sua casa? Como é que você tem sido um empresário ou um trabalhador ou alguém que tem responsabilidades? Que hoje você pare de olhar para as pessoas e para o que elas precisam fazer ou deixar de fazer e você comece a pedir ao Espírito Santo te ajudar a enxergar você mesmo. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é como um espelho. E por quê? Porque é na frente do espelho que você consegue enxergar os seus defeitos. É quando você está lá no espelho que você vê como que está o seu cabelo, se você está com os dentes sujos e assim por diante. E a palavra de Deus aqui está servindo para nós nesses 21 dias dessa forma, para nos mostrar o que precisa ser mudado dentro de nós. Você sabia que o apóstolo Paulo, ele disse que a maior batalha que ele teve que travar, e olha que ele foi um homem que sofreu muita perseguição, mas a maior batalha que ele teve que enfrentar foi a batalha contra si mesmo. Era uma batalha dentro de si. Então essa é a maior batalha que eu e você precisamos vencer nesses 21 dias. É passar por cima do nosso orgulho, é reconhecer o que precisa ser mudado. Jesus não vai curar aquilo que você não reconhece. Jesus não vai consertar aquilo que você não percebe que está quebrado. Então abra o teu coração, que a humildade seja, né, o caminho para mim e para você, para podermos permitir com que o Senhor trabalhe em nossas vidas. Senhor Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra, Senhor, que muitas vezes vai de encontro, confronta, às vezes até dói ouvir. É difícil, Senhor, reconhecer que estamos errados, mas é melhor reconhecer que somos falhos para que então possamos viver realmente uma transformação de vida. Nós não queremos continuar do jeito que estamos, nós queremos avançar, Senhor. E se os obstáculos que têm nos impedido de avançar seja o nosso próprio orgulho, a nossa própria falta de reconhecimento, que nesta hora, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos, destapar os nossos ouvidos e quebrar o orgulho do nosso coração, porque não tem nada mais lindo do que uma pessoa que consegue reconhecer as suas dificuldades, aquela que reconhece que depende por completo de Deus e da sua graça e da sua misericórdia. Essa é a nossa oração nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e até amanhã.